pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Último Juro e você frequenta algum clube do livro? Bom, pessoal, hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre um assunto que vocês me pedem muito, que é falar sobre os dois clubes do livro que eu sou curadora aqui em Ribeirão. Eu já tenho um vídeo um pouquinho mais antigo sobre Clube do Livro, mas resolvi gravar mais uma vez, falar então hoje como funciona o Clube da Fundação e o Clube do Sesc e dar algumas dicas para quem tem vontade de começar a montar um clube aí na sua cidade também. Então hoje eu sou curadora do Clube da Fundação do Livro e Leitura, que é uma fundação aqui de Ribeirão, que organiza a Feira do Livro de Ribeirão, que é muito famosa. Então eu tenho esse clube já há quase 2 anos e meio. E o meu outro clube é um clube um pouco mais recente, um clube aqui no Sesc de Ribeirão, que é um clube que eu tenho há 1 ano. Esses clubes, na fundação, eu fui até a fundação, levei essa ideia, né, conversei, queria já montar um clube, queria ter um lugar para conversar sobre literatura. O pessoal da fundação queria recomeçar essa ideia de clube, porque eles tinham tido um clube antes, mas que não tinha dado certo, acabou dispersando. E aí, então unimos as duas ideias e comecei lá. E aí depois, 1 ano e meio depois, o pessoal do próprio Sesc aqui de Ribeirão entrou em contato comigo por conta do canal e me convidaram então pra também ser curadora de um clube do livro lá no Sesc, que eles queriam também uma programação de leitura um pouco diferente. E aí topei, então aceitei esse convite de também mediar um clube no Sesc. Por que eu digo curadoria e não digo mediação, por exemplo? Porque eu entendo que a mediação é o momento do clube, ali é a reunião, né? É estar ali com o grupo, então é a conversa, a mediação, né? Então aí eu tô ali pra mediar, pra levantar alguns tópicos, pra fomentar a discussão, pra conversar com o pessoal, fazer algumas perguntas, dar aquelas cutucadinhas. Então isso é a mediação. Eu digo hoje que eu sou curadora porque além da mediação que acontece ali no encontro, eu também sou responsável pela escolha das obras, pela programação, né, como, quando vai acontecer esses encontros, que mês que fica qual livro. É toda uma atividade de curadoria mesmo, de escolher as melhores obras, os melhores momentos para essas obras dentro do ano, respeitando algumas datas. Às vezes tem data comemorativa, então a gente faz um clube temático, como por exemplo o Dia da Mulher, né, o mês da mulher. Então por isso que eu digo curadoria, que é pensar em toda a organização, em tudo aquilo, como aquilo vai funcionar, né? Então eu entendo a curadoria como a junção da mediação e de todas essas escolhas. E aí a primeira coisa que eu pensei aqui em Ribeirão, quando eu decidi começar um clube, foi que eu precisava de um lugar que fosse público. Eu não queria ter um clube do livro num café, por exemplo, que obrigasse as pessoas que participam desse clube a consumirem alguma coisa. Então, de repente você tá num mês que tá mais pesado, que está mais apertado aí na sua rotina, não tem grana pra gastar num café, numa tarde, e aí você acaba não indo naquele clube porque você tem que comprar alguma coisa. Ou você simplesmente não curte café, você não vai no encontro porque o lugar não é um lugar que você se sente confortável. Então eu pensei muito nisso, que eu queria um lugar que fosse aberto ao público e que fosse de graça, que as pessoas pudessem estar ali sem ter que pagar nada, que fosse um ambiente acolhedor. Deu muito certo na fundação, porque a fundação tem uma casa aqui em Ribeirão, onde a fundação funciona. Então a gente tem esse espaço da casa que é de graça, as pessoas só chegam, sentam e batem um papo comigo. É muito simples, é muito descomplicado. E deu certo no Sesc, pelo mesmo motivo, a gente se reúne na biblioteca do Sesc. Também é aberto, a pessoa não tem que ser associada do Sesc pra participar do clube, então por isso que deu muito certo. Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. Procurem um lugar que seja público, que seja aberto, que as pessoas não tenham que pagar nada pra estar ali, que não tenham que consumir nada pra estar ali. Então talvez um parque, uma praça, até mesmo um lugar como o Sesc, que as pessoas podem transitar livremente. Então essa é a minha primeira dica pra vocês, a primeira indicação, porque isso é um fator que impede muitas pessoas de frequentarem um clube. Às vezes você não tem disposição pra ir num estabelecimento, pra ir numa padaria, num café, pra ir em qualquer lugar, num bar que seja. Às vezes a pessoa não curte aquele lugar, não se sente à vontade ali, às vezes o lugar não é propício pra uma reunião, talvez você não consiga ficar muito tempo naquele lugar. Então isso é muito importante, o ambiente tem que ser acolhedor, tem que ser aconchegante, tem que ser bacana. Tem que dar pra conversar, né? Às vezes você fala uma livraria, mas a livraria é barulhenta, você não consegue conversar, não consegue discutir. Então tudo isso são fatores que acabam interferindo num bom funcionamento de um clube do livro. E aí uma coisa que eu percebi que deu muito certo pra gente é que desde o ano passado, no nosso clube da fundação, a gente tem um calendário fixo. Então nós sentamos
no final de 2017 e eu ouvi todas as sugestões do pessoal do clube, então o que vocês querem ler? Então me falaram todas as sugestões, eu anotei as sugestões e baseadas nessas sugestões eu fiz uma lista final. É importante que o clube tenha um foco, né? O nosso clube da fundação é um clube mais clássico, o pessoal gosta muito de ler clássico lá, então a gente tem essa pegada mais clássica. Então a gente lê ficção, a gente lê romance, porque é muito difícil discutir crônica, discutir poesia, são gêneros complicados de se entrar numa discussão, né? Então a gente discute romances, a gente discute ficção e sem nenhuma pretensão acadêmica, científica. Ali é pra todo mundo se sentir à vontade mesmo de sentar e conversar sobre o que achou. Então não tem que ser um expert em literatura, não tem que ser professor de português, não tem que ter mestrado, doutorado, nada disso é levado em conta. Não é uma discussão técnica, não é uma discussão profissional, é bem informal mesmo, é pra todo mundo, é pra sentar e falar, achei uma porcaria, nossa, é o livro da minha vida, é bem simples mesmo, né? Então a gente tem esse foco de clássicos e de ficção. E aí no final do ano a gente se reúne e baseado nisso eu monto toda uma lista. E aí o que acontece? Essa lista que eu monto, ela é uma lista montada a dedo, gente, é muito cuidadoso. É um processo de 2018 para 2019, foi um processo que me tomou 2 meses escolher todas essas obras. E aí, quais são os meus critérios? Os meus critérios são tamanho do livro, porque eu não posso escolher um livro que tenha, por exemplo, 600 páginas, né? Ninguém consegue ler um livro de 600 páginas por mês. Todo mundo tem uma vida, tem uma rotina, tem outras coisas pra fazer, outras leituras que querem fazer também, né? Então eu sempre prefiro livros menores, até 350 páginas. Esse é um dos meus critérios. Outro critério é acessibilidade. Esse livro tem que estar fácil de comprar, tem que estar fácil de ler em e-book se a pessoa quiser ler, tem que estar fácil de se achar numa biblioteca se a pessoa quiser pegar emprestado, tem que ter em sebo se a pessoa quiser comprar usado. Então eu penso muito nisso, né? O quanto esse livro é acessível. Então toda vez que eu escolho um título, eu vou nas livrarias, faço uma pesquisa pra ver se ele tá num catálogo, se ele é fácil de comprar, se ele é um livro que provavelmente vai ter em sebos facilmente. Então eu faço toda essa busca pra ver se o acesso a esse livro é fácil. E aí se ele é legal, dá pra comprar, dá pra ler no Kindle, dá pra comprar usado, dá pra pegar emprestado, bacana, então esse livro vai pra minha lista. Se não, já não vai. Eu tirei, por exemplo, As Brasas, que era um livro que eu queria muito colocar no clube, mas eu achei que é um livro que não vai ter em biblioteca, não vai ter em sebo por enquanto, porque é um livro relativamente novo. Então assim, eu acabei tirando porque eu vi que o acesso não seria tão fácil. As pessoas teriam que comprar, e comprar seria o único caminho até o livro. E aí eu já não acho correto. Então, baseado nisso, sendo clássico, ficção de menos de 350 páginas, de até, né, 350 páginas, com um acesso fácil, se ele tem todos esses requisitos, bora! Vamos pro clube então, aí ele entra na minha lista. A gente tem um desafio no Clube da Fundação, em julho a gente lê um calhamaço, de aí tudo bem, pode chegar numas 500, 550 páginas, mas não mais que isso também, né, é o nosso desafio do ano. Então eu coloco algumas coisinhas desse tipo, algumas leituras temáticas. Por exemplo, em 2019 a gente vai ler Clarice Lispector no mês da mulher, então a gente tem essas coisinhas especiais durante o ano. Uma coisa que eu busco fazer também no meu calendário anual é não colocar 2 livros de temáticas muito pesadas, muito tristes, depressivos ou que sejam muito introspectivos, um seguido do outro. Isso aconteceu em 2018, a gente leu alguns livros muito pesados, um seguido do outro. Não foi tão legal, né, porque o clube acaba ficando meio cansado, assim, né? Então foi uma coisa que eu mudei pra 2019, tentei variar um pouco as leituras, entre leituras mais leves e leituras mais pesadas. A gente tem que ter esse cuidado também. E a gente faz esse calendário anual que eu tô dizendo aí, né? A programação de janeiro a dezembro de uma vez, porque eu percebi que é um jeito que o pessoal mais participa. Porque se você deixa pra falar o livro do mês que vem, né, no mês atual, às vezes a pessoa não gosta do livro do mês que vem, aí ela não volta nunca mais pro clube, o pessoal fica com preguiça, a gente não consegue deixar aquele público ali fiel àquele grupo. Então eu vi que com o calendário anual, às vezes a pessoa fala, não gostei do livro de fevereiro, mas gostei do livro de março, gostei do livro de abril. Então ela já se programa pra quais são as leituras que ela achou interessante, que ela quer participar, já se programa pra talvez, achei uma promoção na Amazon, o livro tá super barato, achei uma promoção na Livraria Cultura, já vou comprar porque é o livro de agosto, mas tá muito barato, vou comprar agora. Então facilita muito para as pessoas se programarem.
tanto pra comprar, pra pegar emprestado, quanto pra ler os livros que interessam, porque às vezes é difícil que a pessoa goste dos 12, né? Se bem que no nosso clube a maioria do grupo gosta dos 12 e vai nos 12, ainda bem, né? Que bom, fico muito feliz. Mas nem sempre a pessoa se interessa pelos 12 livros, então tem essa possibilidade aí de ver ao longo do ano quais são os livros favoritos aí que a pessoa tá com vontade de ler. Por isso eu recomendo que, se você tem vontade de desenvolver um clube, faça um calendário anual, que eu acho mais bacana de organizar as ideias aí. Basicamente é isso. No Sesc a gente tem uma programação um pouquinho diferente, porque foi um pedido do próprio Sesc aqui pra mim, que fosse um clube com uma pegada um pouco mais jovem. Eles queriam pegar um público mais jovem adulto. Então a gente lê mais contemporâneos, a gente lê história em quadrinhos, lemos Persépolis no ano passado, em 2018. Então, quer dizer, já é um clube que tem uma pegada um pouco diferente, mais jovem, mais contemporânea. Lemos Clube da Luta, então assim, é um pouco diferente, igualmente interessante, mas um pouco diferente. As minhas condições são as mesmas, né? Livros mais curtos, livros de fácil acesso e soma aí a essas condições livros que estejam na biblioteca do Sesc, para o pessoal poder pegar lá na própria biblioteca, né? Então, a acessibilidade é uma coisa muito importante, gente. Não adianta você pegar um livro que ninguém consegue chegar até ele, que ninguém consegue comprar, que ninguém consegue achar esse livro. Aí não dá, né? Fica quase impossível. Mas basicamente é isso. Essa é a maneira como eu organizo esses dois grupos. Esses clubes são voltados para adultos, né? Jovens adultos. Eu não tenho muita participação de adolescentes, por exemplo. Eu acho que para um público mais juvenil e infanto-juvenil, a pegada tem que ser um pouco diferente. Talvez essa coisa de um calendário fixo, isso de livros escolhidos, sejam um pouco mais difíceis de se adaptar à realidade de adolescentes e crianças. Eu tenho um projeto no meu novo emprego, né, que eu sou bibliotecária escolar agora, então eu tenho um projeto de desenvolver um clube para pré-adolescentes e adolescentes, e a minha ideia principal aí é fazer um clube temático. Então a gente escolhe um tema por mês, junto com um grupo. Então vamos falar sobre o quê? Mês da Mulher, por exemplo, né, citando um que é mais fácil aqui. Então em março a gente vai ler livros escritos por mulheres, mas aí fica livre para essas crianças e para esses adolescentes escolherem qual livro eles querem ler. Porque aí a gente sai daquela leitura obrigatória de dentro da sala de aula, né? Porque eles já têm os livros didáticos que são escolhidos no começo do ano, que eles têm que ler para as disciplinas de português, redação, literatura, né? Então eu acho que para esse público mais jovem é mais interessante a gente trabalhar com temas e que eles tenham o livre-arbítrio da escolha, porque aí a gente sai daquela cara de leitura obrigatória, que já é meio chato, já é muito sala de aula. Então a minha ideia foi de fazer mesmo um clube temático, e dentro de um tema eles escolhem o que eles querem ler, e a gente faz a discussão sobre, cada um fala um pouquinho sobre o livro, o que achou, o que o livro trouxe, quais foram as ideias, os sentimentos, as sensações. Cada um fala um pouquinho, e aí a gente pode até trabalhar com uma roda de leitura, né? E aí eles trocam os livros. Quem lê o livro X, lê o livro Y. Quem lê o Y, lê o X. Então assim, durante o mês dá pra fazer essas atividades com histórias mais curtas. Então pensei que nessa pegada temática, talvez para essas faixas etárias de 13 a 18 anos, talvez funcione melhor. Eu ainda não sei se realmente funciona, porque eu ainda não coloquei em prática. Depois que eu colocar em prática eu volto para dizer para vocês se deu certo. Mas eu acho que quando a gente trabalha a livre escolha com crianças e adolescentes é mais legal, porque aí é isso, a pessoa vai lá e lê o que quiser, lê o que tiver vontade de ler, dentro das suas próprias possibilidades. Às vezes uma criança já consegue ler um livro de 150 páginas, uma criança só consegue ler um de 50. Então vai também dentro dos desafios de cada um aí, né, de ir descobrindo os seus hábitos, as suas possibilidades de leitura. Eu acho isso muito legal também. Mas como eu disse, depois eu volto pra dizer se deu certo. Mas são algumas ideias aí pra vocês desenvolverem, algumas curiosidades que vocês me perguntam muito, que eu tô mesmo batendo um papo aqui. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda têm alguma dúvida, se vocês ainda querem que eu responda alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que a gente segue conversando. Eu sempre falo sobre esses clubes lá no meu Instagram, tem até um destaque lá no Insta só sobre os 2 clubes do livro que eu trabalho aqui em Ribeirão. Então, pra quem quiser também me acompanhar lá, ver como que tá sendo o desenrolar desses clubes durante o ano, fiquem à vontade. A gente vai trocando ideias mesmo. E se vierem outras ideias, outras coisas, eu também volto e vou conversando com vocês.
É isso, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo a lista de todos os livros do Sesc e da Fundação para quem quiser acompanhar. E vou deixar também um artigo científico que eu escrevi há algum tempo atrás sobre a experiência do Clube do Livro da Fundação. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem dar uma lidinha, deixo aqui embaixo, o acesso é livre, é só você clicar e ler. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma das novidades. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação e a levar o Ultiminho para outras pessoas. E todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.